E aí pessoal, tudo bem? Valber queira na área, queira não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. O último vídeo do assunto improbidade administrativa, os aspectos finais sobre essa importante lei que cai em muitos concursos, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos. Bom, ok pessoal, sempre lembrando a vocês que os esquemas aqui, tá, que eu divulgo, todos estão no Instagram. Basta que você baixe o esquema, tá bom? Para o seu caderno, coloque ele lá no caderno, tá? Ganhe esse tempo, coloque, esquematize, bote as cores que você achar por bem, tá? Estude. E você vai estudar, claro, complementando com os vídeos aqui, tá? É o material que você baixou, mais o vídeo. Em uma outra etapa você parte para a resolução de exercícios. Vamos lá, últimas informações sobre a improbidade administrativa, Lei 8429/92, que regulamentou o parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Bom, lá no artigo 14 diz que qualquer pessoa pode representar. A representação é a denúncia, certo? Se você flagrar uma situação que envolva improbidade, desonestidade na aplicação de recurso público, você pode representar. Agora, esta representação tem que ser escrita ou reduzida a termo, tá? Ela não pode ser anônima. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ou você entrega a representação por escrito, detalhe, se é por escrito você tem que se identificar, né? Dar toda a sua qualificação, nome completo, RG, CPF, endereço, enfim, você vai ter que se localizar aqui, ou se especificar, né? Botar a sua total qualificação aqui. Além disso, vai ter que apresentar as provas, olha só, as provas cabíveis. Detalhe, se essa representação for arquivada, se o poder público achar que as provas que você trouxe essas provas não foram suficientes para a abertura de um processo por improbidade, o Ministério Público pode, de acordo com esses indícios, pode continuar com a investigação, digamos assim, para tentar apurar a verdade dos fatos. Bom, então, por que não pode ser anônimo? E a gente sabe que muitos processos, muitas situações penais se resolvem a partir de denúncias anônimas. Por qual motivo? Por causa do artigo 19. Lá configura crime a denunciação caluniosa, falsa. Você denunciar uma pessoa dizendo que ela praticou um ato de improbidade sabendo a inocente. Há uma consequência, gente, ó, detenção de 6 a 10 meses mais multa. E fora isso, também ser processado por danos morais, tá? Detalhe, na prova, eles podem alterar essa história de 6 a 10 meses, colocar em qualquer outro prazo, ou pode alterar a questão da detenção, botar prisão, reclusão, não é detenção. Ou pode alterar as duas coisas, então fiquem atentos em relação ao 19, porque é um artigo muito importante, certo? Bom, quem vai dar continuidade para a apuração do ato de improbidade é uma comissão processante, que inclusive, eu falei no vídeo anterior, pode afastar preventivamente o agente que está sendo acusado. Agora, esse afastamento é com remuneração. A lei diz sem prejuízo da remuneração, significa que é com remuneração, enquanto esse processo está em curso, e esse afastamento é preventivo, né? Para evitar que essa pessoa não venha a interferir quando dá a apuração. Bom, só entra em processo, só o processo ocorre se ficar comprovado, se tiver fundados indícios, tá? Agora, esses fundados indícios que está falando aqui tem a ver com o artigo 16. Essa comissão processante vai representar ao Ministério Público, que será o autor da ação, ou
será o custos legis, ou seja, o fiscal da lei, certo? Então, o Ministério Público é peça fundamental no processo de apuração de um ato de improbidade, tá? Ou ele é o autor da ação civil, tá? Ação civil pública de improbidade administrativa, ou ele é o fiscal, porque a pessoa jurídica que foi prejudicada pela ação de processo, né, os atos ímprobos, os atos ímpios, os atos desonestos, também pode processar. Bom, havendo fortes indícios, essa comissão pode representar ao Ministério Público e este pedir, através de uma ação cautelar, o sequestro dos bens. Então, são localizados os bens da pessoa e é pedido ao juiz, e é ele, juiz, que vai tomar essa decisão. Sequestrar os bens dessa pessoa. Para que isso? É uma ação cautelar, uma ação que é feita antes da ação principal, justamente para que a pessoa que está sendo acusada não dilapide o seu patrimônio, não faça desaparecer esse patrimônio e fique depois mais difícil, né, do Estado recuperar esse dinheiro. Então, pede-se então o sequestro dos bens. Agora é uma ação cautelar, obedecendo à legislação, tem até 30 dias corridos para entrar com a ação principal, que é a ação civil pública de improbidade administrativa. Ah, professor, foi concedida a cautelar, houve o sequestro dos bens e dentro de 30 dias não foi entrada com a ação principal, aí a ação cautelar perde os efeitos e aqueles bens que estavam sequestrados ficam então liberados à pessoa. Bom, recebida a petição inicial, o réu será então citado para apresentar a sua contestação. Na prova eles podem trocar por apelação ou por qualquer outra coisa, não é a contestação. E o direito processual ensina da contestação, do recebimento da contestação, você ainda pode questionar isso, tá? Através desse instrumento chamado agravo de instrumento. Perfeito? Outra coisa também interessante, aqui ó, está nesse lado, existe a possibilidade de transação, acordo ou conciliação? Artigo 17, parágrafo 1º. Anteriormente vedava qualquer espécie de conciliação, acordo ou transação, tá? Mas agora permite-se, tá? Dá uma olhadinha depois no parágrafo 1º do artigo 17 para ver a nova redação. Agora permite-se o acordo, tá? Envolvendo ações de improbidade. Outra coisa que eu queria destacar a vocês, esse recurso extraordinário 852-475 do Supremo Tribunal Federal estabelecendo o seguinte, tem a ver com a chamada prescrição, tá? Claro que a ação de improbidade ela tem uma prescrição. Quando começa a contar essa prescrição, e o que é a prescrição? É a perda do direito de ação. O Estado deixa de ter o direito de processar a pessoa que praticou ato de improbidade. Prescrição, regra geral, 5 anos, tá? Contados do término do mandato, cargo ou função. A partir daqui começa a contar este prazo de 5 anos. Professor, e se o gestor que está sendo, ou que praticou ato de improbidade, foi reeleito, e ele praticou ato de improbidade na primeiro mandato? Olha o que é que se diz. Esse prazo de prescrição começa a contar a partir do término do segundo mandato. Então, mesmo que ele tenha praticado o ato de improbidade relativo ao primeiro mandato, começa a contar essa prescrição aqui no término do segundo mandato, tá? Outro termo inicial aqui, prescricional, está ligado da data da apresentação da prestação de contas, está lá no artigo 23 dessa lei, certo? Então, a regra geral, 5 anos. Mas aí, voltando para cá, o Supremo Tribunal Federal decidiu: ato doloso, ações de ressarcimento são imprescritíveis. Então, se o ato foi doloso e envolver a ação de ressarcimento dos bens, não prescreve, tá certo? Obviamente, se o ato for culposo, sim, o ato culposo tem a prescrição aqui dos anos já estabelecidos aqui, tá? Por fim, o Ministério Público, se ele for o autor da ação, ele pode chamar para fazer parte da lide a pessoa jurídica que foi lesada
embora esta possa negar, ela não tem obrigação de fazer parte da lide, certo? Já que o próprio Ministério Público está à frente, objetivando buscar o ressarcimento aqui. Por fim, tá bom? Aqui, ó, dá uma olhadinha lá no artigo 132, inciso 4, gente, não da Lei 8429/92, mas aqui da nossa 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Lá tem os casos de demissão, os casos gravíssimos, né? E olha, um deles é esse aqui, o inciso 4, que é justamente a pessoa que é demitida por improbidade administrativa. Esta pessoa é demitida a bem do serviço público, tá? Não pode voltar ao serviço público que a demitiu. Dá um exemplo aí. Se for um policial rodoviário federal que foi demitido por improbidade administrativa, ele não pode voltar, não é mais para a PRF, não, ele não pode mais voltar para nenhum cargo da União. Pode para o Estado, pode para o município, Distrito Federal, mas não mais para a União, tá certo? De acordo com esse meu exemplo. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha, se tudo foi colocado aí para nós. É isso mesmo, vamos lá. É isso, meus amigos, tá? Enquanto estamos aqui na quarentena, pensando em vocês, pensando nas aulas, pensando nas gravações, pensando aqui no nosso canal, tá? Então fechamos mais um assunto. O próximo assunto que nós vamos gravar será licitação. Até que enfim, né? Chegou esse assunto que vocês tanto querem. Vamos analisar os principais aspectos sobre a licitação. Vai demandar aí alguns vídeos, tá? Depois da licitação, nós partimos para os aspectos gerais dos contratos, tá bom? E depois nós vamos, muito possivelmente, para serviços públicos e depois processo administrativo. É o que eu pretendo seguir, né? Se tiver alguma alteração, vocês saberão. Valeu, pessoal, um abraço, não esqueça de se inscrever no canal, tá? E tomar todos aqueles procedimentos, inclusive apertar o sininho para ser notificado toda vez que o professor apresentar um novo vídeo. Valeu, gente, muito obrigado, tá? Agradeço a vocês.